Presença. Oferecimento Áureo. Mais que sonhar, realizar. E Vista Azul Hotel. A Europa pertinho de você. A indústria capixaba começa a dar o sinal de maturidade correspondente ao estágio de evolução tecnológica que o mundo experimenta e a indústria capixaba não ficaria para trás, busca se atualizar. Esse é o tema dessa conversa de hoje, com a nossa presença, que é a gerente executiva de Educação e Cultura da Federação das Indústrias do Estado do Espírito Santo, Tatiane Pujatti, com quem nós passamos a conversar agora. É isso, Tatiane, você acha que a FINDE está sintonizado com os desdobramentos dessa tecnologia que parece estar reinventando o mundo? Eustáquio, primeiro um privilégio estar aqui conversando com você, falando, sobre a nossa indústria, as tendências, e com certeza a federação está alinhada aí às necessidades da indústria, principalmente na área de educação. Porque a gente está discutindo aí robótica, mecatrônica, nanotecnologia, indústria 4.0. E nós tivemos uma indústria, num primeiro momento, muito voltada para uma etapa da nossa economia que era voltada mais para a produção de commodities, E agora a economia capixaba a indústria capixaba está atingindo outro nível de refinamento, E isso impacta a entrega dos seus serviços, Totalmente. A primeira coisa que eu fiz, ao assumir aí a gerência, é visitar essas indústrias, conversar com esses empresários, entender essa demanda, E há uma demanda latente pela mão de obra qualificada, por profissionais qualificados, e um reconhecimento, da diferença que a FINDE faz com o Senai nessa qualificação voltada para atender realmente essas competências que a indústria precisa aí de muita formação. Uma diferença no perfil educacional, do educando do sistema, Eu ouvi até que a diferença quando chega um profissional, quando a indústria contrata, um profissional que foi qualificado pelo Senai, até a bancada dele é diferente, É organizada, tem o processo Lean, então é porque a gente não forma só para as hard skills, só para as competências técnicas, mas também para a parte comportamental, porque hoje as indústrias, as empresas em geral, elas contratam pela sua competência técnica e desligam pela competência comportamental. Então isso é muito importante para uma formação completa desse indivíduo. Isso é interessante, disruptivo e inovador, Porque, de fato, ainda não caiu a ficha dessa questão da competência técnica e da competência emocional, digamos, Capacidade de se relacionar, A gente já vem falando disso há muito tempo, mas uma coisa é no discurso, outra coisa é conseguir formar na prática. E não implementar soluções para isso, ou seja, você está falando que a metodologia ela aborda, então, o ensino de como a postura do aprendizando enquanto colaborador. Exatamente. Interagir, precisa ser uma postura de equipe. Isso, todas essas competências, a parte de comunicação, de trabalho em equipe, de organização, de respeito, inclusive, Uhum. Então, isso tudo são valores e competências que são as soft skills que a gente precisa. Nós não abrimos mão desse desenvolvimento. De fazer aquilo que se diz lá na sua terra, não fazer aquilo que você não faria se alguém estivesse olhando. Exatamente. Só fale se você falaria em público e só faça se você conseguisse fazer em público também, E como é que está hoje os números da produtividade do sistema? Porque o sistema indústria ele surgiu nas décadas de 40, 50, muito para prover lacunas de serviços básicos do Estado que o Estado não provia, não conseguia fornecer ainda, Então surgiu o sistema comércio, o sistema indústria, o sistema transporte. Como é que estão os números hoje? O que vocês estão oferecendo, disponibilizando em termos de vaga, de oportunidade de aprendizagem? Sim, nós temos aí duas vertentes, O SESI com a educação básica, e aí do Fundamental 1 até o ensino médio, inclusive a EJA, que é a Educação de Jovens e Adultos, essa é uma outra frente muito importante, Então o SESI hoje ele se consolida como a maior rede privada de educação básica do Estado, e a gente não quer porque a gente quer ser a maior rede, mas se a gente parar para refletir aqui um pouquinho, nós temos 775 mil alunos na educação pública. Então tem muito jovem. Esse trabalhador que a indústria precisa, ele não vai estar só no SESI ou no Senai, ele está também na rede pública. Então, sendo a maior, se consolidando com qualidade, uma rede privada de ensino como o SESI, o poder que a gente tem de influenciar a qualidade na educação pública também é muito grande. Então, a gente foca o olhar não só para a nossa rede, mas o que a gente pode transferir de conhecimento e know-how também impactando a nossa educação pública.
Então, esse é um viés. Então, a gente tem aí uma média de entrega ano de 12 mil vagas no SESI. Estamos investindo muito na ampliação da nossa rede. Trouxemos para o Espírito Santo a primeira escola SESI de referência, que está em Jardim da Penha, né? Fica o convite aqui, eu saio para você ir lá, conhecer na prática, melhor do que eu apresentando aqui, é os nossos alunos apresentando a escola, a gente faz questão, porque colocar o aluno como protagonista do processo de ensino-aprendizagem faz parte da nossa metodologia. Então, qualquer um que chega hoje na nossa escola, quem vai te apresentar, fazer o tour contigo e falar de todos os diferenciais é o nosso próprio aluno. Então, isso é o SESI, né? Isso é o que a gente quer entregar. E vamos investir em mais escolas, mais outras 5 escolas até 2025. De referência ou convencionais? De referência, né? De referência porque ela traz uma infraestrutura que ajuda, que suporta uma metodologia, uma sala de aula invertida. O que é uma sala de aula invertida? A gente colocar o aluno no centro como protagonista do processo de ensino-aprendizagem, com metodologias ativas, é muito prática a aula, é diferente daquela sala de aula que o professor está que nós transmitindo conhecimento. O professor é o dono do conhecimento, ele transmite e está aqueles alunos todos enfileirados. Então, o nosso mobiliário também é diferente, né? Ele permite, o professor pode fazer em vários formatos, em círculo, em U, com palco, sem palco. Então, é o aluno ali conduzindo e praticando e transferindo também conhecimento, não é só o professor, né? E a gente trabalha também com toda a outra infraestrutura. Mas essa metodologia ativa é de toda a nossa rede. O que a gente traz como o selo Escola SESI de referência é porque aquela escola foi revitalizada também na sua infraestrutura, que já trocou mobiliário, que já está mais apropriada, mas não significa porque eu não tenho mobiliário que eu não tenho a mesma metodologia, a mesma qualidade do ensino. Então, esse investimento de revitalização das escolas, até 2025 já tem 143 milhões que nós vamos investir, né? Aracruz vai ter a primeira escola do SESI, a gente foi lá lançar a pedra fundamental esse mês, né? No início desse mês. E vamos também, tem Linhares, Cachoeiro, Araçás e Maruípe, já nesse planejamento que eu comentei, e até 2035, as outras, porque são 12 escolas ao todo hoje no estado, todas as 12 serão revitalizadas também, até 2035. Elas funcionam assim como um protótipo, seriam como protótipo? Porque vocês mantêm a outra estrutura convencional também, né? Sim, não, elas funcionam, ela ganha um mobiliário, uma estrutura diferente e consegue aplicar outras metodologias que às vezes uma escola com a nossa estrutura tradicional, né, essas escolas são antigas, ela não possibilita. Especificamente para esse conjunto de escolas de referência, são quantas vagas que serão na conclusão da sua fase total? Nós ampliamos só, até 2025, a gente já amplia 2.700 vagas. 2.700 vagas? Nessa média, entre a educação básica toda e a nova EJA. Bem, então do ponto de vista nem mais de suplementação, de complementação de oferta educacional, vocês estão mais do que sobejamente instalados. E com relação ao ensino especificamente capacitante, o ensino qualificado? O SENAI, né? Aí a gente traz também o SENAI, falei um pouco do SESI, mas o SENAI é a nossa educação profissional. E aí nós trabalhamos em média, mais de 52 mil alunos se formam no SENAI por ano, entre cursos de qualificação, cursos de aperfeiçoamento, que são cursos mais rápidos, né? Aperfeiçoamento, iniciação, e até uma qualificação técnica, que ele tem aí 2 anos para uma formação completa. Então, e a gente trabalha por trilhas de formação, onde eu tenho, eu quero adquirir uma competência rápida para eu já me inserir, o SENAI vai ter. Ou então, eu quero fazer um técnico mesmo, concomitante com o ensino médio, então ele pode fazer dessa forma. E no SENAI também tem notícia boa de investimento, acompanhando as tendências aí, e as nossas unidades do SENAI, elas são vocacionadas para o que aquela região realmente precisa para atender as indústrias daquela região. Como eu disse, há muita vaga, faltam profissionais, então quem quer trabalhar, quem quer emprego, não fica desempregado hoje, porque a gente precisa de pessoas para se qualificar e para inserir aí na indústria. Isso é música, né?
Falar isso é música, Exatamente. né? Quem quiser trabalhar não vai faltar oportunidade, inclusive, de trabalho melhor remunerado, porque qualificado. Isso, e para ter uma ascensão, né, na carreira, precisa se qualificar, né? Todos nós nos qualificamos, eu falo que qualificação é para o resto da vida, a gente não para nunca, né? Sim, eu tô sempre o aprendizado é permanente. O aprendizado é permanente e isso ninguém tira da gente, né, Eustáquio? Tatiana, a questão da montagem curricular, e vocês falaram que vocês, no que diz respeito ao ensino profissionalizante, vocês sintonizam, estão com o radar voltado para as tendências ou vocês estão talvez pesquisando a demanda latente da estrutura industrial atual? Eu falo que nós precisamos estar atentos às duas coisas. Eu tenho que atender uma demanda que é latente, é a dor da indústria hoje, mas eu não posso deixar de olhar o futuro, as tendências, né? O que essa indústria vai precisar, e a tecnologia revoluciona isso o tempo todo, né? Dentro das indústrias, da nossa vida também, então a gente não pode jamais perder esse foco. Então, quando eu trago, por exemplo, uma unidade de porto, que também nós anunciamos esse investimento de Senai. Específico para capacitação para atividade portuária? Nós estamos com 3 importantes frentes no Senai que acompanhando aí essas tendências que a gente está comentando aqui no nosso bate-papo, né? Porto, a gente traz com 3 áreas: logística portuária, tecnologia e economia do mar. E aí eu vou para o Senai Beira-Mar, que é ali dentro de Vitória também. Mas lá vai ser o nosso centro de excelência em automotiva. E aí já pensando nas tendências dos veículos elétricos, para você ter uma ideia, nós já tivemos 4.000 veículos emplacados só aqui no Espírito Santo. Chegaremos a 65.000 veículos emplacados nos próximos anos. E um estudo que nós fazemos com a Confederação Nacional das Indústrias é que a cada veículo nós precisaremos de, no mínimo, 5 profissionais qualificados. Nós estamos falando de 300 mil oportunidades de trabalho. Exatamente, no futuro. Então, e hoje já está faltando as oficinas, você chegar com um veículo elétrico, porque o cuidado, a segurança, a manutenção desse veículo é diferente. Então, ele requer todo um processo diferenciado. Tenho conversado também com o Corpo de Bombeiros para estar junto conosco, a prevenção de acidentes com veículos elétricos. Então, a gente tem toda uma cadeia ali que a gente precisa cuidar e formar, né, com esse olhar sempre atento aí a essas tendências. E aí, na segunda fase, a gente não vai deixar de atender o veículo a combustão, que essa é a dor hoje, né, da indústria, mas e os veículos elétricos e essas tendências, aí já vem também os veículos pesados na segunda fase do projeto e a blindagem desses veículos, porque o Espírito Santo, até pela sua localização estratégica, nós recebemos esses veículos importados aqui, mandamos para São Paulo para blindagem, para depois distribuir para o Brasil. Não justifica, vamos fazer a blindagem no nosso estado. Né? É uma grande oportunidade. Já encerrando, Tatiana, e o acesso a essa oferta exuberante de qualificação, como é que é? Porque normalmente o acesso, isso foi cogitado muito no primeiro momento, focando a clientela que era os filhos dos operários, para os quais oferecia inclusive um tratamento diferenciado. As comunidades têm acesso a às matrículas que vocês disponibilizam? Sim, o Senai e o SESI, né, têm acesso aí para a comunidade em geral, basta querer estudar que vai ter uma vaga lá. O SESI tem uma condição diferenciada para o dependente do trabalhador da indústria, então tem uma bolsa diferenciada para esse trabalhador. E o Senai também tem condições especiais, né? E o Senai a gente coloca a oferta sempre na loja senai.es.com.br. Depois a gente confere aí só o site. Senai ES, sem ponto. Senai ES, sem ponto.com.br, né? E aí todos os cursos, né? Tem cursos pagos, tem cursos gratuitos, então sempre ficar atento aí ao site que a gente divulga todas as vagas lá. Muito grato, Tatiana, pela sua presença e pelos esclarecimentos que você oferece, inclusive a chance que disponibiliza para a nossa audiência. Eu que agradeço, Eustáquio, mais uma vez um privilégio estar contigo. Imagina. Presença hoje da gerente executiva de Educação e Cultura do Sistema Indústria, Federação das Indústrias do Estado do Espírito Santo, Tatiane Pugliatti. Até já. Venha viver momentos inesquecíveis no Vista Azul Hotel, nas Montanhas Capixabas. Resort com piscinas interna e externa, quadras e tênis, jacuzzi,
Suítes amplas e confortáveis, lounge com lareira e um mirante com vista para a Pedra Azul. Vista Azul Hotel, a Europa pertinho de você. Voltamos com presença, um oferecimento do Vista Azul Hotel. A presença hoje é a do artista plástico Jorge Solé, com quem nós vamos conversar agora, a propósito do lançamento de um novo filho, quer dizer, da nova produção desse artista gaúcho capixaba, que é muito fecundo na sua atividade criativa. A gente conversa agora com o Jorge Solé. Então, Solé, você está nos trazendo agora um novo álbum. Isso mesmo. E, na verdade, você tá reincidindo numa temática que você andou frequentando, depois largou, voltou para outras inspirações, que é a temática da leitura, da interpretação visual nos nossos grandes textos. Fala um pouquinho disso para nós. Então, essa é como é uma linguagem diferente, é uma visão daquilo que o cara escreveu, do escritor, mas essa visão é concentrada na pintura. O que eu interpreto daquilo? Então, são duas leituras paralelas, iguais e diferentes. Uhum. E esse cara é o tal do... O Grande Rosas, João Guimarães Rosas, que é o grande homem das letras mineiras para mim, né? Mineiros e brasileiros. Sim, é um dos nossos clássicos. E, curiosamente, ele é traduzido em vários idiomas, né? Com uma linguagem totalmente diferente. Não, deve ser um desafio impressionante para o tradutor. Ele já é um problema. Só compreender, né? Compreendê-lo, né? Já é um problema. Mas depois que você, digamos assim, entra na engrenagem, ele é simples, é totalmente simples. Ele fala a vida do homem, do mineiro, do sertanejo, na verdade, do sertão mineiro. Ele resgata toda uma filosofia. Toda uma filosofia de vida. Uma mitologia sertaneja também. Exatamente. Então isso é muito bonito. Foi um trabalho com muito esforço, porque é muito difícil você juntar tudo isso e passar para a tinta, né? Para passar para o quadro, para o papel. E o que você passou para o quadro? Que leituras, que cenas que você... Eu peguei a história toda, que é uma história grande, né? Então fui... Vamos pegar algumas das... Esse aqui é a coleção de gravuras. Exatamente. Essa aqui é o cerne da história, que então, é o Riobaldo e Diadorim. Então vamos mostrar aqui. Vamos mostrar e você faz a... Riobaldo e Diadorim, quer dizer... O Riobaldo era um cara aberto, ele que conta a história, na verdade, e o Diadorim era fechada porque era uma mulher vestida de homem, se disfarçando em homem. Então, essa foi a interpretação. Sempre o fundo sol, que é uma força do sertão, e o Buriti, né? Que é outra marca as veredas são de Buriti. Tá, são os elementos presentes, digamos assim, no cenário rosiano. Exatamente. E as outras cenas, a maioria delas são aquelas guerras intermináveis que haviam lá de grupos, enfim, inimigos políticos daqui e dali, então se agrupavam com seus homens armados, homens valentes, né? E cruzavam o sertão. Vamos mostrar outras imagens aqui também. Isso. Tem tudo relacionado com a temática, né? Tudo com a temática, totalmente. Quem lê o livro vai conhecer logo. Mas eu acho mais sugestivo que quem veja se interesse por ler o livro. Que atravessar aquele livro. Muito melhor. Atravessar aquele livro. Muito melhor. O livro é complicado. Então, o Buritizal, aqueles cabras, digamos assim, mineiros, ficavam por lá. E aí tem Medeiros Vaz, tem uma série de capitães políticos, o coronel político, né? Os tierra-tenentes, como se fala em espanhol. É lá. E o Guimarães faz uma leitura claríssima. E aí, ó, a Ema, sempre o Buriti, sempre o sol inclemente, né? Que contam aquela história. Né? Uma história dura, na verdade. Daquele homem terra, né? Ele na verdade, não, é de Euclides da Cunha, né? Os Sertões. Aqui é uma outra história. Talvez até mereça uma visita sua um dia. Mas eu tenho interesse em fazer isso. Quem queria ilustrar ele era o Homero Maceno, mas nunca conseguiu. Né? Porque ele também conseguiu por outras razões. Né? Tem personagens muito marcantes ali. Muito interessantes. Também né? é o mesmo homem, né? Os Sertões, aquele aquele outro guerreiro lá que tinha igreja lá também, então tem muito... Antônio Conselheiro. Antônio Conselheiro também.
todos eles, na verdade, são relacionados nessa mesma história, da luta do sertanejo, né? Seguindo um líder. Eles sempre tem um líder que é seguido por eles, em todas as 3 histórias, né? Tá. Então você também, isso também tem muito da manifestação do leitor que você é, né, Soler? Sim, totalmente. Eu sou fisiologicamente ligado à literatura, não consigo passar sem ler. Eu falei que você estava voltando a essa temática de transpor para imagens e conteúdos de textos consagrados aqui da nossa literatura. Quem mais você já fez essa leitura? Sim, eu já fiz de Vidas Secas, que é uma leitura fantástica. Graciliano Ramos. Até bem mais fácil, né? E fiz uma do americano, do Hemingway, o Velho e o Mar, que é uma coisa universal, né? Em álbuns assim também? Em álbum também. É? São álbuns menores, mas eu pretendo fazer mais uma leitura deles, aumentando o número de gravuras, porque eles dão essa margem. Quero pegar o Menino de Engenho, essa dos Sertões que você levantou agora também é interessante, então, e atinge um público muito bom, né? Todo trabalho artesanal, tudo, É um público muito bom, agora um público qualitativo, né? Sim, um público, de uma certa maneira, restrito. Porque nem todo mundo tem essa informação. Essas figuras, não quer essa informação, está interessado em tempo de internet, então? Em tempo de internet, de televisão para tudo quanto é lado, de outras histórias, né? De outros símbolos, né? Esse é um símbolo mais arraigado, mais tradicional até. Aqui a gente percebe, assim, sem nos sermos dados a críticos nem especialistas, mas a gente percebe muito claramente a pegada impressionista no seu trabalho. Eu tenho toda essa história, toda essa herança dos impressionistas, dos pós-impressionistas, dos clássicos, enfim, eu estudei todos eles. Né? E o impressionismo pela cor, o impressionismo é rico pela sua cor. Exatamente, você brinca muito com as cores de uma maneira ludicamente. Eu não consigo muito no escuro, eu sou da cor... Do preto e branco, do traço. O preto e branco é muito bonito, mas outras cores mais escuras, os terras, os marrons, não são bem o meu fraco. O meu fraco é exatamente... Cores vivas. Cor viva. Sangue, né? Movimento, é uma tourada isso aí, na verdade, né? Você tem um inventário das suas obras? Quantas obras ao todo, Alex? De álbuns e de tal? Nas respectivas categorias. Você tem muita gravura? Sim, você tem quadro também, muito quadro. Olha, eu tenho, na verdade, 38 mil gravuras vendidas. É claro que tem várias, não são 38 mil gravuras exclusivas, mas é um catatal muito grande de obras, né? E quadros eu tenho uns 2 mil vendidos também. Vendidos. Para fora também, fora do Brasil? Para fora também, eu tenho exposição na Alemanha, ultimamente fiz 4 exposições na região de Hannover. É um outro público, uma outra linguagem, chega a ser uma figura curiosa, né? Porque de uma praia do sul do Brasil é Manguinhos, enfim. Então é muito interessante. Tenho clientes lá também, né? E a gravura te leva mais longe do que o quadro. Porque ela é mais acessível, mais abrangente. Tem gente que compra esses álbuns, não esse ou outros, para presentear, fazer pequenos quadros e presentear, enfim, em festividades de terceiros. É uma boa aplicação mesmo, porque cada gravurinha dessa você põe produz um quadro, né? Por exemplo, se quem te convidou é muito rico, você diz, não posso dar um carro para esse cara, nem uma televisão, mas eu vou dar uma gravura que vai ser exclusiva, né? Sem dúvida. Você tem um ritual criativo? Tenho, eu trabalho pela manhã, eu sou um homem da madrugada, eu gosto de levantar cedo, tomar um café e começar a trabalhar. Isso... E como é que a imagem se apresenta, ou à medida que você vai mexendo com tintas, com formas, você já sai com a imagem pré-figurada? Eu sou mais inspirado na literatura, na verdade. Na literatura. Eu leio e aquilo começa a me transformar. Aí depois qualquer detalhe, para mim, já se torna o quadro inteiro. É uma curiosidade, mas eu sempre trabalhei com literatura, tanto que eu já ilustrei todos os maiores poetas brasileiros de um tempo para trás, todos esses caras passaram... Cita alguns desses nomes que você o Manuel de Barros, o Tiago de Mello, o Gilberto Mendonça Teles, o próprio Nejar, o Adilson, o Marian. Então, peguei toda essa gente, o Marcos Acioli, um grande amigo meu, o Ledo Ivo. Todas essas pessoas passaram pelo meu crivo. E com relação à técnica, o ritual é esse, você levanta de manhã e começa a trabalhar. Exatamente. Tá. Aí, e quando você escolhe a natureza, a modalidade da peça, da mídia que vai sustentar, se vai ser um quadro, se vai ser uma gravura, como é que isso... Não, geralmente quando eu vou trabalhar num livro, por exemplo, eu me dedico de corpo e alma só para ele. Ah, tá. Se eu vou, vamos lá, um tema, Manguinhos.
Então eu preciso dos pescadores, aí eu vou pintar os pescadores, tudo. Eu tenho um imaginário muito grande e uma memória fotográfica perfeita, né? Apesar da... E a familiaridade particular com o tema. Claro. Então é uma coisa que eu gosto, o mar me seduz, eu sou um Caíme dos pincéis, né? Sei. Adoro o mar. Entendi. Entendeu? E com relação ao material que você usa normalmente, você trabalha com gravura? Acrílica. Com gravura e tinta acrílica sempre. Nada de óleo? Não, óleo eu não uso há 50 anos, eu acho. Só no tempo de estudante que tinha que ter. Você começou, tinha que dominar a técnica? Óleo, mas eu não gosto. O óleo é muito demorado, eu sou muito rápido. Você cura aquelas coisas. Isso. Além do aspecto também de saúde mesmo, sim, né? Totalmente. Como eu sou contra tudo isso, então eu me restringo ao acrílico. E eu tenho a velocidade de Picasso. Ele que me desculpe nessa minha imodéstia, mas eu sou muito rápido. Então, o óleo não te permite isso, porque ele tem que secar primeiro, tem que isso, tem que aquilo. E o acrílico não, é uma tinta de momento. Como a aquarela, né? Que o acrílico também vira aquarela. Então, ele é bem malhável. Interessante, você é essencialmente também figurativista, né? Também. Você não tem nada de abstração? Abstração, não. Eu já fiz alguma coisa, mas não é aquilo que eu quero mostrar. Eu não me sinto feliz em mostrar aquilo. Agora, sempre figurativo de um jeito ou de outro, mas a figura... Mas sempre também desenhando com o pincel, ou seja, você não faz um esboço, você não tem Não, eu já vou direto. Na verdade, eu posso até riscar com um lápis e depois eu trabalho direto com a tinta. Vou com a tinta logo e pronto. Tá, e essa participação sua internacional em exposições, como é que foi? Foi ótima, tudo bem. Fui muito, muito melhor recebido até do que eu... Você não começa a se imaginar, né? Então você tem que ver como é que funciona. Então, realmente foi ótimo. Tive boas críticas, bons jornais, tenho tudo isso. Boas vendas também, que preciso pagar os boletos. Sim, uma moeda estrangeira sempre é melhor, né? É mais pródiga, né? Mas o mercado é muito parecido. Não tem essa que os caras lá gostam de tudo, não. Tem um público restrito como tem aqui. Então, Mas eu acho que no caso do Brasil, eu acho que tanto na música, eu não sei se nas outras artes plásticas, há meio que um interesse até antropológico pelas coisas brasileiras, não tem? Também tem. E eles têm a curiosidade, quer dizer, eles têm um estilo lá. Todos eles têm, os franceses têm o seu jeito, os alemães, os italianos, enfim. E quando nós chegamos, nós temos traço deles, é claro, nós somos descendentes dos caras. Então, a gente tem traço deles com uma formação, porque a ideia deles é que isso aqui é um mundo de índios, né? Isso aqui tem toda uma mística, né? da cobra sucuri, enfim. E aí você chega, eles gostam muito disso, que nós somos mais coloridos. Em algum momento você se deparou com assim, temas desafiantes de representar visualmente? Não, né? Não, sempre... E com relação à sua inspiração, a inspiração é sobre o tema. A partir do momento que você define o tema, exatamente. Trazer a imagem é fácil. Tudo aquilo começa a vir, né? Como é que faz os contatos, quem estiver interessado na sua obra? Pode fazer pelo Instagram, né? Então, nós estamos colocando aqui na tela. Isso, e pelos telefones também. Estou aberto à discussão, estou aberto a mostrar, estou aberto a tudo. Bacana. Me congratulo com você pela sua nova produção e agradeço muito sua presença aqui. Muito obrigado. Eu agradeço você e os seus ouvintes, os seus telespectadores, né? E estamos na área. Presença hoje do artista plástico Jorge Solé. E qualquer interesse nas obras dele, você pode contatar através das informações que estão aqui embaixo. Até já. Presença. Oferecimento Áureo. Mais que sonhar, realizar. E Vista Azul Hotel. A Europa pertinho de você. Venha viver momentos inesquecíveis no Hotel Vista Azul, nas Montanhas Capixabas. Resort com piscina interna e externa, quadras de tênis, jacuzzi, suítes amplas e confortáveis, lounge com lareira e um mirante com vista para a Pedra Azul. Hotel Vista Azul, a Europa pertinho de você.